Como está você? Tudo bem? Espero que esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para podermos falar do amor e da graça de Deus. Se caso você não estiver bem, com certeza hoje a sua vida vai ser edificada e muito edificada. Nós somos aqui da Igreja Batista Filadélfia, na cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. E eu convido você a estar conosco. Venha celebrar ao Senhor juntamente conosco. Venha conhecer uma parte do povo de Deus que vai herdar a vida eterna e vai passar a eternidade adorando ao Senhor junto. Quinta-feira, 20 horas, sábado, às 20 horas, e domingo nós temos 2 reuniões, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Venha estar conosco, vai ser um tempo muito poderoso de crescimento e de aprendizado no nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 16 e versículo 17. O capítulo 9 começa com Jesus chamando um de seus discípulos, Mateus, e ele vai comissionar esse homem para que esse homem possa fazer parte, né, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, estarem juntos num propósito de Deus, de edificar, de engrandecer, de levar a palavra da salvação através de Cristo. E depois, a partir do versículo 14, ele vai falar um pouquinho sobre o jejum. E neste momento ele é questionado. Ele é questionado pelos escribas, ele é questionado pelos fariseus, por causa do comportamento dele, por causa dos seus ensinamentos. E Jesus fala que a nossa estrutura, ela precisa ser um pouco mudada, ela precisa ser um pouco transformada. Versículo 16, ele fala que é impossível a gente colocar um remendo novo num pano velho. No versículo 17, ele vai dizer assim que é impossível você colocar o vinho novo num odre velho. Bom, para quem trabalha com costura, sabe que é uma grande verdade. É complicado você pegar um tecido velho, uma calça velha, uma camisa velha e tentar ali colocar um remendo novo. Aquilo ali, por um pouco de tempo, ele vai ruir, ele vai rasgar, não vai aguentar. Jesus fala também que não tem como colocar o vinho novo num odre velho. Os odres, na época, eles eram feitos de couro. E o que acontecia? Quando havia o processo da fermentação do vinho, o couro era o único produto que ele resistia à fermentação do vinho. Então, conforme o vinho ia fermentando, ele ia esticando, ele aguentava e não rompia. E Jesus está dizendo assim que é impossível você colocar um vinho novo num odre velho, naquele couro já mais antigo, porque o que vai acontecer? Aquele couro não vai conseguir suportar a pressão da fermentação e ele vai rasgar, ele vai estourar. Quando Jesus fala isso, ele não está simplesmente se referindo ao fato, né, real ali da calça, do remendo, do odre, não. Ele está falando da estrutura do homem. Ele está falando do meu e do seu coração. Ele está trazendo um ensinamento novo à multidão, aos seus discípulos, a todos aqueles que o ouviam. E João Batista ele tem uma mensagem dizendo assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. E para o governo de Deus fazer parte da nossa vida, o nosso governo tem que sair, porque não tem como, na nossa estrutura antiga, da nossa estrutura um pouco meio que atrasada, da nossa estrutura difícil, da nossa cultura, dos nossos ensinamentos, que a gente acha que ser assim, as coisas não mudam, não é verdade? E a gente, não, eu nasci assim, eu vou continuar assim. E Jesus está dizendo que nem sempre as coisas são assim. Principalmente quando se trata do reino de Deus e dos seus novos ensinamentos. A estrutura nossa é uma estrutura extremamente frágil. E ela precisa realmente passar por um processo de renovo, para que o novo de Deus venha no nosso coração e não venha nos destruir, não venha ruir, não venha rasgar a nossa identidade, mas pelo contrário, ele venha trazer algo substancial e poderoso para o nosso coração. É interessante isso. E a ideia do homem hoje é justamente essa. Quando a gente vem com a nossa cultura formada, com os nossos ensinamentos formados, a gente acha que não precisa mudar em nada. Ah, não precisa, é assim mesmo, as coisas... E Jesus está dizendo assim que a estrutura do reino de Deus, na estrutura ultrapassada humana, não funciona. A nossa estrutura humana precisa ser tirada. É difícil, eu confesso,
que a gente passa por algumas situações na nossa vida, a gente tem na nossa estrutura, na nossa caminhada, algumas realidades que, de fato, a gente não está disposto muito a abrir mão, mas é necessário. E foi o que ele ensinou aos seus discípulos. Foi o que ele ensinou aos seus discípulos. Foi o que ele ensinou, por exemplo, a Zaqueu. Quando ele vai à casa de Zaqueu, ele vai ter um tempo com Zaqueu ali. Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era um homem corrupto. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem que abrir mão de ser um homem corrupto, de ser um homem mentiroso, de ser um homem enganador, de ser um cobrador de impostos injusto e, de fato, ser um homem de caráter tratado, um homem justo nos seus negócios. Não foi fácil para Zaqueu, mas Zaqueu compreendeu isso. Zaqueu, na sua estrutura, ele compreendeu isso e ele permitiu ser mudado. Ele permitiu que, de fato, o vinho novo fosse colocado num odre novo, que era o seu coração, a sua nova estrutura, preparada para receber o melhor de Deus. Temos visto hoje, conversado com muitas pessoas, e a gente percebe isso, que a mudança tem sido difícil, mas, de fato, Jesus precisa entrar no nosso coração para mudar muitas coisas. A estrutura do reino de Deus é totalmente nova, ela é totalmente verdadeira, ela é totalmente poderosa, ela é totalmente justa, e é dela que nós precisamos. Para mudar os nossos conceitos, os nossos ensinamentos. Os princípios de Deus, eles estão acima de tudo na nossa vida, e a gente precisa entender isso. Então, quando Jesus ele enfrenta os fariseus, quando ele confronta os fariseus, aqui ele está dizendo justamente isso. Olha, a velha estrutura humana não é possível, ela não vai suportar. Então, a gente tem que abrir mão dela para que o novo de Deus venha e tudo se complete na nossa vida e tenhamos uma vida em Deus abençoada e fortalecida. Deus te abençoe, que o Senhor continue falando profundamente ao seu coração, mas não se esqueça, a estrutura nossa, humana, um pouco atrasada, um pouco difícil, ela precisa mudar, para que o novo de Deus venha e nos complete e a cada dia nos faça feliz na presença de Deus. Deus te abençoe. Nunca se esqueça, não dá para colocar remendo novo em pano velho, não dá para colocar vinho novo em odre velho. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço.